Bom dia, boa tarde, boa noite para quem sabe que não há hora certa para estudar. Se você caiu aqui de paraquedas, boa aterrissagem. Você está no canal Igor Sebin Redações, esse canal que traz aqui um pouquinho dos seus conhecimentos de redação para ajudar os alunos que estão aí prestes a prestar o seu vestibular. Hoje eu vou falar sobre esse filme maravilhoso, vencedor do Oscar, chamado Parasita. Vamos ver como que nós conseguimos usá-lo na redação. Trouxe aí três temas para o nosso repertório sociocultural de cultura pop e eu coloquei esse filme em três temas diferentes. Vamos ver em quais. O primeiro deles, apropriação cultural. Para quem está vendo o meu vídeo pela primeira vez, ali embaixo tem a legendinha dos três itens primordiais da introdução. Toda redação nota máxima teve isso daí. Eu gosto de trabalhar esses três itens e você também quer tirar mais 900 no Enem, você quer conseguir a sua aprovação, então você vai colocar esses três itens na sua introdução: repertório sociocultural, contextualização e a tese. Vamos lá para a introdução que eu fiz. Na produção cinematográfica Parasita, o diretor aborda a fixação do caçula da família Park com a cultura indígena, vestindo-se de índio, dormindo em cabanas e atirando flechas. Então, eu coloquei aqui meu repertório sociocultural, citei esse filme maravilhoso, falando lá do menininho que queria ser índio. Fora da ficção, o debate acerca da redução de culturas oprimidas a fantasias está se tornando crescente na contemporaneidade. Trouxe para o nosso mundinho aqui, que eu sempre falo. Em rosa lá o repertório, eu posso falar de qualquer mundo. Eu posso falar de filme, de série, de mangá, de HQ, posso falar de qualquer coisa, qualquer mundo ilusório de que eu já vi algo sobre o tema. Aí na contextualização é que eu trago aqui para o mundinho que eu vivo, e aí eu coloco dentro do tema que está sendo proposto aqui a nossa realidade. Fora da ficção, aí eu estou falando que, ó, não tem isso daí que eu citei, mas aqui fora também tem esse debate acerca dessa redução de culturas oprimidas a fantasias, tudo mais. Aí eu preciso criar uma tese, que são duas causas ou consequências dessa problematização que a banca me traz. Então, o que que eu coloquei aqui? Assim, essa apropriação cultural, aí eu coloquei lá o tema, advém do que, na minha humilde e singela opinião, enquanto eu estava escrevendo essa introdução, da ignorância histórica dos indivíduos, argumento um, e da mercantilização de costumes em prol de benesses financeiras. Então vamos por partes. Ignorância histórica dos indivíduos. Muitas vezes acontece essa apropriação cultural da mesma forma que a gente comete, às vezes, alguma atitude racista no sentido da linguagem, por exemplo. Na nossa língua tem muitas coisas, tem muitas expressões racistas, tem muitas nomenclaturas racistas que nós acabamos cometendo, falando por ignorância. Então, o que é que acontece? Eu vou lá e falo que eu preciso comprar um criado mudo para o meu quarto. Aí eu falo que, ixi, hoje a coisa tá preta para mim, tá dando tudo errado. Então, percebe que são coisas assim que a nossa ignorância acaba fazendo com que a gente repita e às vezes você nem tá lá naquela maldade. Muitas vezes, né, nós não estamos na maldade, mas nós acabamos cometendo atos errados por não saber que esses atos, que essas palavras, que essas atitudes são erradas. Então, por exemplo, no caso do garoto, ele tá lá se vestindo de índio, dormindo em cabana, tirando flecha, e ele acabou o quê? Ele fez uma caricatura da cultura indígena, mas por ignorância, uma criança, um garoto. Ele não tem esse conhecimento. Eu acredito que isso acontece em várias situações. Às vezes a mulher branca vai usar a trança, igual aconteceu, e aí teve todo um debate sobre isso, porque a trança na cultura negra ela tem uma representatividade. Só que muitas vezes aquela branca que vai colocar aquela trança, ela não está querendo é, anular a história negra. Ela só achou bonito e quis colocar. Então, por mais que tenha um erro, é uma ignorância, é um erro por ignorância, não é um erro por maldade. Na minha humilde e singela opinião, era isso que eu colocaria no meu parágrafo de desenvolvimento 1. Eu desenvolveria essa ideia da ignorância dos indivíduos.
da ignorância sobre a história. O que que representa o índio, o que que representa a trança, o que que tem ali de simbologia para aquele grupo social. Se você não tem esse conhecimento, você acaba fazendo besteira. E em segundo, a mercantilização de costumes em prol de benesses financeiras, aí que entra o malvadão do mercado, porque ele vai lá, ele vê uma oportunidade. Ah, tem um monte de criança comprando fantasia de índio. Chega no carnaval, a gente se fantasia de índio. Na festa lá de Halloween, os estadunidenses se fantasiam de índio. Eu vou vender roupa de índio porque eu quero ganhar dinheiro. E aí acaba entrando nessa parte da mercantilização das culturas. Para o que para algumas pessoas o que tem uma representatividade, para as outras vai ser só uma coisa bonita. E aí nessa coisa de achar bonito, vou comprar, tem sempre alguém para vender. Então esse seria o meu segundo argumento que eu desenvolveria no meu segundo parágrafo de desenvolvimento, o terceiro parágrafo da redação. E assim, eu teria uma introdução completinha sobre a apropriação cultural, citando o excelente filme Parasita. O outro tema que eu trouxe aqui, informalidade e precariedade no mercado de trabalho brasileiro. Na obra Parasita, vencedora do Oscar de melhor filme, a família Kim, antes de conseguir bons empregos na casa dos Park, fazia bicos produzindo embalagens de pizza para uma pequena empresa. Então, peguei lá o nosso filme, que está aqui, que é a pauta do nosso vídeo de hoje, e coloquei ele na minha introdução como que tá de rosa, é um repertório sociocultural. Aí eu vou trazer para cá. Tudo bem, o que está acontecendo lá no filme do Parasita não importa pro Enem, ele tá nem aí. Ele precisa que você traga aqui pro seu mundinho real. Aí você vai lá e coloca. Analogamente à produção cinematográfica, nota-se haver no Brasil grande adesão à informalidade no mundo laboral, o qual, então, né, o mundo laboral, o qual se transforma em um âmbito em que trabalhadores precisam se tornar soldados sociais de resiliência física e emocional. Ó, contextualização pesada, forte, hein? Peguei lá, joguei no Brasil, né? Que o tema não fala lá, ó, mercado brasileiro. Então, peguei, joguei aqui pro nosso paizinho aqui. Grande adesão à informalidade do mundo laboral, que está se transformando em um ambiente que os trabalhadores têm que ser o quê? Sobreviventes, porque as coisas estão muito ruins, estão muito precárias. Então eu coloquei a informalidade e a precariedade do mercado brasileiro na minha contextualização. Aí o que que vem depois da contextualização? Isso aí, minha tese. Logo, eu preciso de duas causas ou duas consequências, ou uma causa ou uma consequência dessa informalidade, dessa precariedade no mercado. Vamos ver o que eu coloquei. Tal cenário provém da ineficiência das políticas públicas voltadas à economia. Argumento 1, então, falando que as políticas públicas voltadas à economia são ineficientes, não geram bons empregos, não geram um mercado de trabalho qualitativo, em que as pessoas tenham bons empregos, com boa remuneração e boas condições de trabalho. Então, era isso que eu desenvolveria no meu primeiro parágrafo de desenvolvimento. E aí, o meu segundo argumento dos interesses de lucro máximo das companhias em detrimento da boa qualidade de vida dos funcionários. Vamos citar aqui, por exemplo, o Jeff Bezos. É aí o homem mais rico do mundo, ou é o Elon Musk? Eles sempre ficam nessa briga, eu nunca sei. É tanto dinheiro que eu até me perco. Ele poderia ter menos dinheiro, mas pagar mais para o funcionário dele, oferecer melhores condições de trabalho. Se você fizer uma pesquisinha rápida aí no Google, você vai achar várias e várias queixas de funcionários e ex-funcionários da Amazon. Mas ele não está preocupado com o funcionário lá, o peão, o famoso peão, né? Ele está preocupado em maximizar os lucros dele. É como se eu tivesse lá, Igor Sebin Redações, Companhia Limitada. Aí eu trabalho vendendo curso. Aí eu estou lá vendendo meus cursos e tenho lá professores trabalhando para mim. Aí eu vendo 1 milhão de cursos por ano a R$ 10. Então entra para mim 10 milhões de reais, certo? Aí eu tenho 10 professores lá. Eu posso pagar 10 mil para eles e aí ter uma baita de uma grana para mim e para eles. Ou eu posso fazer o quê? Pagar 2 mil para eles
e lucrar 8 mil por cabeça. A mais do que de. Eu tô números hipotéticos, tá, gente? A gente aqui é de humanas, a gente aqui não é de exato para ficar fazendo conta aqui uma hora dessa. Então, só estou dando um exemplo aqui esporádico. Em vez de 10, eu vou lá e pago 2. E aí eu lucro 8. Mas talvez eu teria condições de pagar 10 sem problema nenhum. Tá entrando mó grana. Ô, Igor, você tá fazendo conta errada. E, cara, eu tô fazendo redação aqui. Não me julgue. Então vamos supor que eu conseguiria pagar 10. Só que, pô, se eu posso pagar 2, o cara tá trabalhando igual um condenado pra mim, dando mó trampo da hora, pra que que eu vou, né? Não é esse o meu pensamento, tá, gente? Pensamento que os empresários têm. Isso daí causa essa precariedade, porque você trabalha mais horas, esse debate que não se faz no Brasil por enquanto, algumas pessoas aí estão querendo impor, até o Jones Manuel, que é do Partido Comunista, lá em Pernambuco, está querendo colocar essa pauta das 30 horas semanais de trabalho. Aqui no Brasil, dependendo do contrato, é 40 e 44. Logo, você percebe que você poderia trabalhar menos. Poderiam ter 2 turnos, você trabalhava 6 horas, outra pessoa trabalhava 6 horas, esses 12 horas aí que a pessoa trabalha, 10 horas que a gente trabalha, poderia ser reduzido. Mas isso daí geraria mais gastos para o patrão. E o patrão não quer gastar muito, ele quer lucrar muito. Então, esse seria o meu segundo argumento para essa temática, e assim eu concluiria a minha introdução com os nossos 3 elementos, nossa introdução coloridíssima e completinha para ser desenvolvida durante a minha redação. E para finalizar os temas de parasita, eu trouxe o saneamento básico no Brasil, em que eu colocaria lá. Em uma de suas sequências mais fortes do filme sul-coreano Parasita, o diretor ilustra de modo cirúrgico como um evento simples, feito à chuva, pode causar grandes problemas às pessoas. Tem lá a cena da chuva, em que a casa da família pobre, que são os Kim, eles ficam alagados, tem que ir lá sair de casa e tudo mais, porque chove muito e, obviamente, não tem uma boa condição de saneamento básico lá no bairro deles e acaba acarretando esse alagamento de sua residência. E aí eu coloco na contextualização. Nessa conjuntura, o alagamento da residência dos Kings é a representação artística da realidade de muitos brasileiros desassistidos por políticas voltadas ao fornecimento de saneamento básico, direito constitucional de todo cidadão tupiniquim, cidadão brasileiro. Então, citei o filme, coloquei lá a cena, coloquei o acontecimento do filme, mas como o filme é ficção, eu tenho que trazer para a realidade. Então, eu contextualizo, eu trago, eu uno não o carro nem o jogo, tá? Eu junto ao repertório e o tema. Então, eu vou lá e falo que é uma realidade de muitos brasileiros. Todo mundo que já viu aí alguma notícia entre janeiro, fevereiro, já viu, infelizmente, brasileiros perdendo os móveis, porque as suas casas estavam alagadas. Essa é uma triste mazela da nossa sociedade brasileira. E aí eu tenho que fazer uma tese, e aí eu coloco o que como causa disso? O descaso estatal e a cobertura sazonal da imprensa sobre essa pauta, que isso daí é o completo, né? Afasta um país dos dispostos na Carta Magna de 1988. Vamos lá. Descaso estatal. Se todo janeiro, fevereiro, março, os locais alagam e chega abril, maio, junho, julho, ninguém faz nada, não se tem uma obra, não se tem uma melhora, e aí em janeiro, fevereiro, março do ano seguinte acontecem as mesmas coisas, para mim, a minha humilde e singela opinião, há um descaso estatal. Os governantes não estão colocando isso como prioridade nos problemas que devem ser resolvidos. Então, esse daí seria o meu primeiro argumento que eu desenvolveria no D1. E aí eu coloquei essa cobertura sazonal da imprensa. Porque eu percebo que a imprensa é muito aquela coisa assim, está acontecendo enchente, eu não posso deixar de noticiar. Mas e do resto do ano? Cadê essa cobrança? A gente está aqui no local que sempre alaga,
Estamos em julho, que é um mês mais seco, e nós não vemos nenhuma obra. Aqui, ó, pessoas perderam a casa. Lembra aqui da Dona Maria? Ó, a Dona Maria perdeu os móveis, agora que ela ganhou um fogão, parcelou uma geladeira nova. Será que não pode acontecer nada aqui? Cadê as medidas que devem ser tomadas? Então, eu não vejo isso acontecer. Então, como eu disse em outro vídeo, governo e mídia, dá para você botar a culpa de quase todos os temas problematizados neles, né? É só ter ali um repertóriozinho já na manga de descaso estatal, uma frasezinha de algum filósofo e da mídia que dá para encaixar em quase tudo, porque eles fazem a comunicação. Por onde que as pessoas se informaram por décadas e décadas? Pela televisão. Hoje a televisão está perdendo um pouco de espaço pelo advento da internet, digamos, da certa facilidade de se acessar a internet. Tanto que tem um dado lá que mostra que tem mais brasileiros com Wi-Fi do que com saneamento básico, né? Tem gente que usa o Wi-Fi e faz totô no mato. Logo, eu coloco que a imprensa também é uma grande culpada nesse silenciamento que ela faz, em que não se manifesta durante o ano, vai lá, cobra as tragédias, faz a audiência dela com a tragédia, mas depois ela tá nem aí para as pessoas. Desse modo, eu terminaria essa minha introdução com todas as cores necessárias e aí com todos os itens preenchidos. Uma introdução bacaninha aí para desenvolver e tentar tirar mais 900 nessa redação muito temida chamada Enem. Para quem está chegando aqui agora ou para quem esqueceu, no dia 3 de agosto vai ser iniciado o projeto 100. Faltando 100 dias para o Enem, eu vou postar 100 redações de 100 temas diferentes, redações inéditas feitas por mim. Se ficarem ruins, você pode xingar diretamente a minha pessoa. No dia 3 de agosto começa, vai até o dia 12, que também é conhecido como véspera do Enem. E aí eu tô com essa pretensão de acertar o tema e também com a pretensão de trazer argumentos e repertórios para que vocês utilizem no dia da prova. Quem sabe você faz a prova lá e depois volta aqui para falar, pô, Igor, aquela redação que você colocou lá no dia 10 de setembro, eu usei o repertório lá e consegui desenvolver bem a minha redação e tirar uma boa nota. Ficarei muito feliz se eu puder ajudar minimamente as pessoas que consomem o meu conteúdo. Como eu sempre digo, a interação de vocês é sempre importante, então, se tiverem críticas construtivas e se tiverem reclamações perspicazes para fazer, fiquem à vontade. Dê o seu dislike, mostre o seu descontentamento com esse conteúdo fornecido nessa plataforma. Caso você tenha gostado e você me faz um pouquinho feliz, comenta aí, boa aula, bom vídeo, dá um joinha, indica para um amigo, salva, ajuda aí o algoritmo do YouTube a gostar mais de mim. Na descrição você acha links muito importantes que podem te ajudar para além desse conteúdo fornecido aqui gratuitamente. E o que a Cecília Meirelles disse uma vez? Ela disse que há mil maneiras de se colaborar na obra da educação, há terreno para todas as vocações. Eu estou aqui no meu movimento para ocupar um pouquinho dessa terra aqui chamada YouTube, com a minha pequena vocação de produzir redação e orientar as pessoas para produzir também boas redações. E com isso eu encerro. Desejo bons estudos a todos, um grande abraço e nós nos vemos aqui no próximo vídeo.